Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, onde nós estamos abordando a temática ao longo de toda a semana do planejamento sucessório, fazendo uma verdadeira semana de planejamento sucessório. E hoje nós temos a grata satisfação de falar com um dos maiores profissionais do segmento aqui no Brasil, que é o nosso querido professor José Rubens Hernandes, que já está aqui online e nós já vamos começar aqui o nosso bate-papo com ele. Ele já mandou a solicitação. Vamos ver aqui se tá ok. Se tem que mandar a solicitação. Estamos aguardando aqui o contato. Conectando. Olá, professor! Olá, meu amigo Alberto Monteiro. Como Muita é que está o satisfação estar aqui com som? você. O som tá chegando bem? Tá tudo Está tranquilo? chegando bem, está ótimo, sim. Professor, é uma grande honra poder conversar com você aqui sobre um assunto que não deixa de ser um tabu, né, em muitas famílias, em muitas empresas, mas que esse evento, ou evento como esse, servem para que sejam geradas reflexões acerca da necessidade de se trabalhar um planejamento sucessório, não é, professor? Mas antes de você Perfeitamente. participar, eu gostaria de fazer a sua apresentação, tá certo? Então, É quem isso. é o nosso convidado de hoje? O professor José Rubens Hernandes é advogado e professor em vários cursos de pós-graduação na área de Direito. Ele é sócio fundador do escritório Hernandes e Ferreira Advogados. Tem um projeto muito legal que é o Sucessão Legal, onde ele dá treinamentos, cursos, capacitações, inclusive para colegas advogados. Ele também já trabalha com o planejamento sucessório há mais de 30 anos, como advogado, como consultor, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Além disso, é autor, escritor e está aqui, ó. Essa que tem sido uma espécie de Bíblia, quase, ou um livro de É um bolso roteiro. aqui para quem trabalha com planejamento sucessório. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Fique à vontade, professor. Alberto, são muito gentis suas palavras. A dizer que o meu livro ele é um pequeno roteiro para ajudar as pessoas a trabalharem com planejamento sucessório. E eu lancei até um desafio de elaborar essa obra, porque muita gente vinha dizendo para mim, né, confundindo o planejamento sucessório com a realização, com a abertura de uma holding. Então, muitos profissionais da área contábil, principalmente, falavam, não, eu fiz um planejamento sucessório. Como que você fez? Ah, eu abri uma empresa, né, uma holding, às vezes não era nem uma holding, né, às vezes era uma empresa patrimonial. Uhum. E diante desse cenário, eu falei, olha, planejamento não é isso. Planejamento é uma coisa tão ampla, tão universal, que pega tantos ramos do conhecimento, que não só do direito, né, até das ciências aplicadas, a psicologia, por exemplo, está aí, para fazer com que os sucessores caminhem juntos, né, para que não haja dissenso, para que haja pontos comuns e assim por diante. Então eu acabei me dedicando a um tempo e elaborei esse manual que ele traz ali o contexto de um planejamento que vai considerar desde as relações familiares, as relações filiais, né, e também as questões pertinentes a direito de família, regime de bens, as questões pertinentes a inventários, a testamentos, a doações, que são todos instrumentos utilizados na realização de um planejamento sucessório. Perfeito. E um ponto que foi o desafio que você me colocou, achei muito interessante, que eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto, que ela se auto-intitula, né, talvez até pela AgriShow, que realiza aqui todo ano, esse ano não teve por conta da pandemia, mas ela se auto-intitula como sendo a capital nacional do agronegócio. Então eu estou aqui no meio de um canavial gigantesco, né? E eu acabei construindo aí uma ideia, construindo aí um caminho para mostrar, foi o que a gente conversou um pouco hoje à tarde, para despertar o interesse das pessoas a mudarem o formato adotado hoje no ramo agropecuário, né? E o que a gente percebe é que o agricultor, a agricultora, as pessoas que estão envolvidas em operações no campo, eles estão muito vinculados aos CPFs deles, né? Esses CPFs é que vão determinar tudo, vão fazer a verificação de crédito,
ele vai fazer aquela declaração de renda completa, né, para poder utilizar os benefícios legais, para ter a tributação mais branda. E a gente percebe que isso acaba virando uma armadilha que o produtor rural não se apercebe quando acontece o falecimento, que é o tabu, que a gente tem uma dificuldade muito grande em discutir, né? Quando acontece esse evento, aquele CPF, ao término do inventário, ele é cancelado. E aí todo aquele rating, né, de crédito, todo aquele cenário, aquele maquinário, aquele gado, aquelas plantações, tudo aquilo que havia dentro da declaração de rendas é baixado e começa-se um novo ciclo aí com os herdeiros, com os sucessores. E a gente percebe que no Brasil, o país do jeitinho, né, os produtores rurais eles acabam achando uma maneira de lidar até com essa situação ruim. Sim. Né? Então, eles acabam criando assim inscrições secundárias para os sucessores, para os filhos, e esses filhos acabam explorando partes, né, da propriedade, né, algumas outras operações. Aqui é comum, por exemplo, na entre-safra da cana, com cortes aí de 6 a 7 anos, há um descanso da propriedade, e aí o pessoal utiliza para plantio de grãos, né, amendoim, girassol, que são plantas que dão aí um descanso para a terra. Então acabam fazendo com que essas lavouras sejam em nome dos filhos, eles dão ali uma diluída nisso, mas não resolve o problema, porque em vez de unir todos aqueles faturamentos, todas aquelas operações de uma forma sistematizada, organizada numa pessoa jurídica, a gente tem aquela visão caseira, que é a visão que a maioria dos brasileiros acaba adotando. E às vezes um pensamento totalmente equivocado, imaginando que isso vai E hoje em trazer dia, professor, despesas, consequências. Né? E hoje em Pode falar. dia, quando nós falamos de modernização, inclusive dos processos e dos programas, sobretudo os que estão ligados ao acompanhamento, à fiscalização, acompanhamento de receitas, de despesas do governo federal, fica cada vez mais claro a importância em que haja realmente essa diferenciação entre a pessoa física do produtor rural e a pessoa jurídica, que é quem efetivamente, vamos dizer assim, toca um negócio, um agronegócio, né, professor? Perfeito. Existe uma regulamentação hoje da Receita que ela determina uma imposição legal e o produtor rural tem que obter um CNPJ para poder explorar a atividade dele, não mais como pessoa física, porque ele exerce uma atividade equiparada à pessoa jurídica. E até para ter acesso às políticas também e benefícios do governo, né? Exatamente. Só que esse CNPJ não transforma ele numa pessoa jurídica. Ele continua sendo pessoa física. E quando ele vem a falecer, aquele CNPJ também é cancelado juntamente com o seu CPF. Então, a ideia que os produtores têm, as produtoras têm, é que se migrarem para um cenário de pessoa jurídica, eles poderão ser fiscalizados, poderão ter problemas, vão dispor de informações mais complexas. E isso é um mundo hoje bastante natural, normal, porque há uma série de obrigações formais que são prestadas à Receita Federal, pelas empresas em geral. Isso já se tornou rotina, é tudo expede, né? Tudo é documentado eletronicamente, então não há mais aquele temor de represália. E o que a gente percebe é uma diferença muito pequena que existe na tributação de um para outro, de pessoa física para jurídica. Se a gente pegar a pessoa física do produtor rural, quando ele não vai escriturar livro caixa, ele pode pegar da movimentação dele 20% do valor que ele tem de receitas decorrentes da atividade, e aqueles 20% ele aplica a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda. E como normalmente são valores substanciais, essa aplicação dessa tabela vai gerar os 27,5% sobre 20%, que dá uma alíquota final de 5,5% de imposto de renda. Não há atividade cuja tributação seja mais branda do que essa no país. Verdade. É a mais incentivada. E é só um tributo. Então, a pessoa não tem que apurar aquela sopa de letras, né? PIS, COFINS, imposto de renda, adicional de imposto de renda. Só que quando o produtor ele cria uma pessoa jurídica, e aí ele pode fazer uma empresa agropecuária, pegar a propriedade rural, incorporar ao capital de uma pessoa jurídica e explorar a atividade na pessoa jurídica, ele vai verificar que fica muito próximo
a tributação da pessoa jurídica da pessoa física. Porque ele vai pegar, se ele utilizar o lucro presumido também, usando o mesmo critério, o mesmo conceito, eu pego uma base de cálculo de 8% da movimentação dele, de faturamento, e aplico 34% em cima. 34% resulta de 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro. Somando essas alíquotas, 34%. 34% de 8% vai dar 2,72%. Somando 2,72 ao PIS e a COFINS, que são 3,65, eu vou ter uma alíquota final de 6,37. Perfeito. Se eu jogar esse 6,37 contra os 5,5 que ele paga na pessoa física, ele vai ter uma desvantagem, vamos dizer assim, de 0,87%, não chega a 1%. Hoje, é claro que a gente, considerando que a Selic está a 3,75, qualquer diferencinha que der é um resultado grande. 0,87 Claro. não deixa de significar um resultado significativo. Sim. Mas isso é só para mostrar que não é uma tributação extremamente assim, mais agressiva ou mais pesada em relação à pessoa jurídica. Pois e é, aí mas a gente começa a olhar... Pode continuar, professor. Aí a gente começa a olhar, o que acontece é que os estímulos que podem acontecer dentro de uma pessoa jurídica são maiores do que na pessoa física. Vamos começar com o cenário dos sucessores que acompanham a pessoa que será sucedida. O pai, ou a mãe, ou o casal que é dono da propriedade. Qual o filho, qual a filha que terá coragem de colocar o dedo no meio da operação e se meter ali a dar palpites e impor a sua vontade? Sim. Normalmente a gente vê um cenário em que os mais velhos tomam as decisões, é desse jeito e seguirá assim. Então, a gente vai ter um ambiente de decisão na pessoa física, normalmente de uma ou duas pessoas. Ou o pai, ou a mãe, ou o casal. E os filhos acompanham. Então, isso tem sido um motivo até de fazer com que os filhos eles se afastem do interesse de seguir no caminho, de prosseguir com a atividade. Então, a gente vê muitos filhos até com uma imagem, até costumo trazer uma imagem bem interessante, que é assim: se eu chego à minha casa todos os dias e falo bem da minha profissão, eu falo à mesa, durante o jantar, que eu tive uma live hoje com o Dr. Alberto Monteiro, lá da OAB do Piauí, fiquei super satisfeito, surpreso, grato com o convite, Você e está sinto chegando bem com isso. longe, professor. Olha só. Então eu estou passando uma impressão para os meus filhos, para as minhas filhas, que eu só tenho filhas, muito positiva, e provavelmente elas podem querer seguir o que eu estou fazendo. Agora, se todos os dias eu venho e falo mal do que eu estou fazendo, eu começo a reclamar. Então, mesmo lá no campo, né, quebrou o trator, o posto de gasolina não quis entregar o óleo diesel, eu tive que arrumar um outro transportador, um TRR. A pessoa que está perto de mim, meu filho, minha filha, vai me olhar com um olhar assim: meu pai só tem problemas, eu não quero isso para mim. Então, esse é um caminho natural até das coisas. Então, a gente tem que estimular até o lado positivo, que as pessoas falem, que as pessoas externalizem o positivo. E esse aspecto, no ambiente familiar, nos núcleos familiares, o poder familiar está aí, né? Os pais exercem o poder familiar enquanto os filhos forem menores. Então, esse já é um problema que tem na utilização do CPF. Na hora que eu passo isso para uma pessoa jurídica, um casal monta a pessoa jurídica, integraliza o capital, a propriedade rural, e coloca os filhos como sócios minoritários, eles podem ter uma cota cada um, 1% do capital, integralizar em dinheiro, mediante doação, alguma coisa assim. Eles passam a ser sócios. E eles podem começar a participar do processo decisório da empresa. E ali eles estariam todos no nível igual. Pode haver, inclusive, uma distribuição, se for uma limitada, uma distribuição desproporcional de resultado. Então, se aquele filho tiver num período que exige um investimento maior, ele está cursando uma faculdade fora do país, às vezes ele precisa de um auxílio ali, eu posso fazer as remessas para ele como distribuição de resultado, não há problema nenhum. Perfeito. Então eu começo a ter ali um ambiente já de planejamento sucessório em que todos são chamados para vivenciar aquele cenário que é muito exitoso da pessoa jurídica. E eu posso estar ali pagando 0,87% a mais de tributos,
mas eu tenho uma agregação maior do núcleo familiar. E à medida que os núcleos vão se desenvolvendo, os filhos vão adquirindo a maioridade, vão se casando e formando novos núcleos familiares, eles criam as suas empresas. E aí a gente tem o planejamento mais complexo. Então a gente pode ter um conjunto de empresas, de holdings, que seriam donas da empresa agropecuária. Então esse Perfeito, seria professor. o caminho. Isso é uma jornada, a gente não consegue, né, colocar isso e implantar de uma vez. A Não gente vê existe muitas também, não pessoas é uma fórmula de bolo, né, professor? Cada caso é um perfeitamente, caso, você tem que fazer um diagnóstico, a solução é necessariamente personalizada para cada situação, não é isso? perfeitamente. Eu até costumo comparar como se nós fôssemos alfaiates. Né? Se eu quiser um terno comum do uso do dia a dia para frequentar o fórum, como o Dr. Alberto faz também, eu vou numa loja, compro lá, faz os ajustes e pronto. Tem Agora, problema. se eu vou participar do casamento da minha filha, eu quero aquele terno. Se eu vou na formatura da minha filha, eu quero aquele terno. Então, eu vou pedir para um bom alfaiate fazer um sob medida. E aí ele vai se ajustar a mim. E o que acontece com isso? A comparação é muito pertinente. Eu brinco até que o terno que eu utilizei no meu casamento está no meu guarda-roupa ainda. Mas eu não tenho a pretensão de voltar a utilizar. Ele é uma lembrança que eu tenho, uma boa lembrança do meu casamento. Por quê? Aí vem a comparação com o planejamento sucessório. Tem muita gente que imagina assim: eu fiz o planejamento sucessório, criei a pessoa jurídica, a holding ou a empresa patrimonial, e agora eu não preciso de mais nada. Não. Em 3 ou 5 anos você vai ter que dar uma olhadinha nesse seu planejamento, porque você pode ter engordado, né, pelo casamento, é natural que isso aconteça. E você Tem também que pode fazer ter alguns ajustes, né? ajustes. Então, a cada 2 ou 3 anos é preciso arrumar isso. E quando também a gente percebe que há fatos relevantes, que podem acontecer a qualquer momento, como é o caso agora da pandemia. Mas os fatos relevantes que a gente considera no planejamento sucessório, eles não têm uma ligação direta com a pandemia. Eu vou dar alguns exemplos. Né? A gente tem, por exemplo, o nascimento de um herdeiro. É um fato relevante para ser considerado no planejamento. A morte de alguém. Ele vai consolidar o planejamento em relação àquela pessoa. Um divórcio, um casamento, a maioridade de um filho ou a emancipação, um dissenso, uma discussão, um possível divórcio ou separação de um casal. Tudo isso tem que ser considerado no planejamento. E são Então, isso coisas que vai vão trazer para o momento acontecendo ao presente. longo do tempo e que vão inevitavelmente impactar aquele planejamento que foi feito, né? Perfeitamente. Então, é preciso ter o olhar de que não é nada definitivo, ele é uma roupa sob medida para aquelas circunstâncias que ele vai pedir, vai exigir alguns ajustes ao longo do tempo. E se a pessoa começa e não realiza esses ajustes, pode acontecer lá na frente que ele vai precisar de utilizar a documentação que ele tem pronta e ela não vai ser mais útil, ela não vai ter mais serventia ou ela não vai mais atender aos interesses. E a gente até Perfeito. lembra uma frase que era muito falada por Getúlio Vargas, né? Ele deixou isso para a gente. Ele dizia assim que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, na hora da briga societária, vai prevalecer a documentação que está ali pronta, que está registrada, que está valendo. Então, é preciso que haja um compasso adequado entre o planejamento e aquilo que está documentado, principalmente documentos que vão a registro perante o registro do comércio, as juntas comerciais, cartórios, assim por diante. Então, a Perfeito. gente Eu percebe que queria registrar aqui, professor, a presença, nós temos aqui a presença de outros companheiros que vão participar conosco dessa jornada. A professora Daniela Chaves Teixeira entrou, o professor Daniel Bucar também, que foi mais uma aquisição que vai fechar o nosso evento, a professora Simone Baguins, que também está presente, além de colegas advogados de todo o país, temos colegas aqui também do nosso sul do estado, que é a nossa fronteira agrícola, que é Bom Jesus, Uruçuí, temos pessoas aqui presentes, e temos aqui também a doutora Olívia, que está aqui presente, temos colegas do SEBRAE, que trabalham conosco aqui no SEBRAE também, temos alguns gestores, tá certo? Nossa audiência está chegando longe também, professor. E aí você muito bom. falou de um ponto muito importante. O planejamento, além desses fatos,
esses fatos que são, vamos dizer, imprevisíveis ou que são até previsíveis, mas que impactam e levam necessariamente à reformulação de um planejamento. Mas uma das coisas que deve ser levada em consideração para se fazer essa migração, vamos dizer assim, do CPF para o CNPJ, para a estruturação realmente de uma empresa rural, é o fato de nós, com esse instrumento de planejamento, nós também evitarmos que haja um fracionamento excessivo dessa propriedade, não é, professor? Esse é um ponto também, uma das grandes vantagens, né? Até o direito das sucessões, ele é uma maneira que a lei propõe que há uma socialização da propriedade privada, né? A cada falecimento, a cada morte, vai se dividindo ela entre os herdeiros, e aquelas propriedades que anteriormente eram grandes, elas vão diminuindo, e aquela fazenda gigantesca acaba virando uma chácara, um sítio. E o planejamento, quando você pensa na criação de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, você tem a rigidez da propriedade, o não fracionamento. Você pode ter uma diversificação das atividades, mas não uma divisão e redução da propriedade. O que vai trazer, dentro do contexto hoje de uso de tecnologias, principalmente com o avanço, a gente percebe que no Brasil a área de plantio ela não tem crescido na mesma proporção do crescimento das safras, o crescimento das safras é exponencialmente muito maior, e se deve ao uso, né, massivo aí de tecnologias de última geração, inclusive criadas pela Embrapa. A gente percebe que o Brasil, nesse ponto, ele faz muito bonito no mundo Muita inteiro. pesquisa e coisa muito boa sai do Brasil, inclusive é material de exportação de tecnologia brasileira. Uma das poucas tecnologias que o Brasil exporta é a tecnologia realmente agrícola. E aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, quando ela acontece, esse ano ela deve acontecer um pouco mais para frente, a gente está esperando isso, a gente tem o teste de máquinas, de tecnologias, de colheita mecanizada, que não é mais feita por humanos, é por máquinas apenas. A gente tem máquinas que são guiadas por pessoas que estão fora do ambiente, do De cockpit. forma automática, via satélite, né? E esses testes são feitos aqui na AgriShow para verificar a adesão do agricultor a esse tipo de inovação, e que a gente percebe que eles estão abertos, eles querem isso, eles querem aumentar a produtividade. Então, a gente tem esse ambiente de boas práticas também, porque perceba o seguinte: se eu tenho apenas um pai ou uma mãe, um casal, tomando as decisões, é um pouco mais complicado você controlar os erros. E essas pessoas, normalmente, elas não são muito afetas, né, às críticas. A gente vai até olhar os nossos pais, depois que nos tornamos adultos, de uma forma um pouco diferente, né? Na infância, nós nos vemos como heróis, né, infalíveis. E quando somos adultos, a gente percebe que eles são e foram tão humanos quanto a gente. E o que a gente percebe é que na pessoa jurídica a gente tem mecanismos para um controle, para boas práticas. Então, a adoção, por exemplo, de um cenário de 2 assinaturas para validação de qualquer contrato, de qualquer pagamento, é uma boa prática implantada em qualquer empresa. E a gente tem uma situação que é muito interessante, que normalmente nas famílias que estão envolvidas no agronegócio, que tem mais de um sucessor, tem vários herdeiros, 2, 3, 4 herdeiros, ou mais até, é raro isso, mas existem casos, a maioria não se identifica com o negócio. Apenas, normalmente, um filho ou uma filha está mais próxima daquele que é o propulsor, daquele que é o formador das decisões, daquele que coloca a sua assinatura em tudo. Então, aquele que está mais próximo, a gente percebe que ele tem sempre uma visão de que ele carrega o mundo nas costas, de que ele é muito exigido, que os irmãos dão muito palpite, que ele não é auxiliado, mas é sempre cobrado. E aí a gente traz uma solução para esse cenário que ela é bem tranquila no ambiente corporativo, porque a gente vai ter a figura do sócio e do administrador. Eu posso ter o sócio que é apenas sócio, e posso ter o sócio que, além de sócio, é também o administrador. E, além disso, eu posso ter o administrador profissional. Perfeito. Pode ser uma terceira pessoa onde eu vou profissionalizar a gestão de um negócio, não é isso? Sim. A gente até entende que hoje a empresa familiar ela é profissional. A maneira dela
mas ela tem uma pegada ali própria, porque ela preserva, acima de tudo, o núcleo familiar. Mas o que a gente percebe desse contexto? Na hora que eu começo a tratar de uma forma diferente, eu tenho que deixar claro também para cada um que está na situação de sócio, apenas sócio, ou que está na condição de administrador. Então, aquele que vai exercer a administração, a gente vai colocar para ele o cenário das vantagens. Falou, a gente vai encontrar mecanismos para você ter uma remuneração diferenciada, um pagamento pelo seu trabalho, que pode ser um prolabore que é tributado, isso não é bom, mas a gente tem alternativas para isso que são inteligentes, mas você vai ganhar algo diferenciado para ficar à frente do negócio. O que é justo, né, professor? E os seus irmãos que vão acompanhar vão receber o quê? Dividendos. Apenas isso, mais nada. Como é que eu premio essa pessoa que está na administração? Se eu tiver uma limitada, eu posso estabelecer, num acordo de sócios, uma distribuição de lucros específica para os administradores. Vamos supor que a gente tem 2 administradores. Assinam em conjunto o pai e o filho, a mãe e o filho, a mãe e o filho, por exemplo. A gente prevê o seguinte, o filho tem uma cota só, 1%. A mãe tem 48%, o pai tem 49%, o pai tem 49%, o filho tem 1%, é irmão, o irmão tem 1%. Então, como é que a gente faz isso? Olha, você que é o administrador, nós vamos estabelecer que dos lucros que forem apurados, 10% vão caber a cada administrador do lucro que vai ser objeto de deliberação na reunião de sócios. O restante, então como a gente só tem 2 administradores nesse exemplo, o pai e o filho, ou a mãe e o filho, 20% dos lucros tocam a eles. Os restantes 80% serão divididos na proporção da participação de cada um no capital. Perfeito. E pode haver, inclusive, a previsão contratual de que essa administração vai ser rotativa e que quem estiver no exercício da administração vai fazer jus àqueles benefícios diferenciados, podemos dizer assim, né? Perfeito. Aí é o caso de utilização de uma limitada com aquela nomeação dos seus gestores através de ato em separado, né, por atas e assim por diante. Ou de uma SA. A SA também é uma figura que se apresenta como muito importante no planejamento. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque ela traz um impacto muito grande na sucessão. E que muita gente não percebe isso. Naquele ambiente que a gente tem hoje dos escritórios de contabilidade de Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar os contratos sociais, e os contadores terem uma aversão muito grande pelas SAs, porque elas exigem um cuidado, livros específicos, né? Muito mais formalidade. Uma pegada um pouco diferente, né? Então aquilo indica, né? Encaminha todos para uma limitada. E aí a gente tem uma diferença enorme, né? A limitada é uma empresa, é uma sociedade contratual, prevalece ali a affectio societatis, o caráter personalíssimo de cada um, e ela admite uma distribuição de resultados desproporcional ao capital de cada um. São essas 2 situações bem peculiares, mais significativas que a gente destaca. Já na SA, eu vou ter sempre a distribuição proporcional às ações. Quantidade de ações. Exatamente. E ela é uma sociedade estatutária, uma sociedade de capital, que pouco importa, né, pessoal, né? Exatamente. Então, o que acontece no evento morte? Vamos olhar o cenário que a pessoa tem que estar esclarecida quando ela vai criar essa empresa. Se eu tenho uma sociedade contratual, quando o contratante falece, a sociedade se desfaz. A limitada. Ela não prossegue na limitada. Então, a limitada, a sociedade termina ali e ela poderá prosseguir com os herdeiros desde que haja uma conjugação ali de vontades. Os herdeiros têm que desejar ingressar na sociedade e os sócios remanescentes têm que admitir eles da sociedade. Se faltar um desses 2 elementos... encontro de vontades, né, professor? Se basta um dos 2 não querer para que não vai dar certo. Sociedade, então, pelo menos em relação àquela cota, fique resolvida, né? Nós tivemos um caso aqui de um empreendimento que era de uma usina do segmento sucroalcooleiro, que era uma limitada. E falecendo os sócios, os herdeiros me procuraram, e os sócios, eles queriam ingressar na sociedade, porque ela já estava madura, produzindo resultados, elas queriam continuar oferindo os resultados. Eles chegaram, bateram na porta, e os sócios remanescentes falaram, vocês não vão entrar. E eles queriam medidas para poder
Olha, não tem como, a sociedade é contratual. Ninguém é obrigado a ser sócio de quem não quer De ninguém. realmente. É É o verdade. inciso 20 da Constituição. Ninguém é obrigado a se associar e a manter-se associado. Né? Então a gente não tinha como ingressar a sociedade, então a única solução foi a apuração de haveres. Então, olha só, Aí sim, essas aí a pessoa vai pessoas. fazer o levantamento de todos os bens, de receitas, inclusive de Isso, passivos também, para ver de quanto é que cabe aquela cota à parte, e perfeito, aí você paga a perfeito. indenização. Tem que trazer tudo a preço, a valor de mercado, a valor presente, Atualizado, né, o patrimônio isso. atualizado, tudo mais. Então, esse é um problema que tem, porque escolheram o tipo societário errado. Mas tem Agora, vamos vantagens imaginar. também, né, professor? Tem as vantagens, que é a questão da distribuição desproporcional dos resultados e uma simplicidade maior nos atos. Já na SA, a transmissão das ações ela se dá automaticamente com a morte de quem as detém. Então, pela teoria da Saizine, né, que regula ali o direito das sucessões, falecendo o titular das ações, como elas representam o capital, elas são ali a expressão pecuniária, a expressão formal do capital social, são transferidas aos herdeiros. Isso pouco interessa se o herdeiro é maior, se é menor, se ele é homem, se é mulher, se ele é marido, se é Se é esposa, não pessoa interessa. física ou pessoa jurídica, Física, jurídica, o ingresso é automático. Então, esse é um ponto. Então, no empreendimento como esse de uma usina, é recomendável a utilização de uma SA. E uma coisa que as pessoas acabam dizendo é, mas a SA gera custos, né? Até teve uma medida provisória, ela caducou aquela medida provisória que ela zerava os custos com as publicações na imprensa oficial. Ela não passou, infelizmente, havia muita expectativa que ela fosse aprovada, mas não deu certo. Então a SA ela continua tendo uma despesa alta de manutenção. Uma publicação de balanços custa hoje em torno de 15 a 20 mil reais. Empresas que têm, então, um patrimônio líquido superior a 10 milhões, e não é difícil numa empresa do ramo agropecuário, um patrimônio líquido dessa ordem. Então, vai ter é que publicar os verdade. balanços, as demonstrações, e assim por diante. Então, a pessoa fala, mas esse é um gasto. Aí a gente coloca a situação de uma maneira diferente. Eu estou comprando algo que atende às minhas necessidades. É a mesma coisa que eu comprar algo no mercado de luxo. Então, se eu quero ter o prazer de dirigir uma Ferrari, eu não estou preocupado com o IPVA da Ferrari, não estou Com preocupado o com o preço da consumo gasolina, de jeito nenhum. Eu estou valor do preocupado com seguro. de jeito nenhum. Eu estou preocupado com aquilo que ela vai me proporcionar. Então, a SA é uma Ferrari. Eu tenho que entender isso. Se eu começar a querer fazer economia com esses atos formais, não vai dar certo. Porque aí é melhor eu ficar num carro popular, comprar uma limitada, montar uma limitada. Ela vai ser mais simples, mais fácil de lidar. E como que eu faço a remuneração do sócio na SA? Na limitada, eu faço lá uma distribuição desproporcional do resultado para o sócio administrador. Eu entrego para ele uma parte maior. E na SA eu não consigo fazer isso. Eu preciso pagar o administrador na mesma proporção das ações que ele detém. Uma solução que a gente encontra, que é aplicada aí de grande tempo, é a criação dos programas de stock options. Esses tipos de programas, eles permitem que o sócio ele receba ações bonificadas, ou seja, a um preço simbólico, em pagamento da sua administração. Então, ele vai ganhar uma participação maior a cada ano, Sim. e aí ele vai ter uma distribuição maior no exercício seguinte. Então, ele recebe, eu tinha, por exemplo, no exercício passado, 12% do capital social. E esse ano vai agregar ao meu patrimônio mais 7% ao capital social de stock options por conta do programa de bonificação, porque aí tem que ter critério, eu preciso atingir metas, eu tenho que ter um nível de rentabilidade, é aí que o sócio, apenas sócio, na reunião dele ou na assembleia de sócio, vai deliberar quais são as metas que vão ser atingidas para aquela remuneração ser devida. Então aquilo vai ser aprovado, é um programa que se faz, é um programa factível, tem que ser um programa plenamente que possa ser cumprido. Eu não posso estabelecer uma meta assim absurdamente Impossível difícil, de ser né, alcançada, de realmente. alcançar. Então, na hora que eu coloco uma razoabilidade no contexto, é sempre possível colocar um pouquinho mais para exigir aquele golinho a mais, né? Estimular, claro. Isso. Ó, você vai.
Se você atingir o resultado tal, você ganha tanto de stock option. Se atingir acima disso, mais tanto. Acima de Y, mais tanto. Quer dizer, eu estou dando um cenário de uma administração mais exitosa possível. Então, é um ponto bem interessante. E Esses o são os estímulos. E administrador, aí, inclusive, né, professor, tem a opção de, se ele quiser, depois que ele fizer jus a essas stock options, ele se desfazer delas. Vender, inclusive, sim, para terceiros, né? sim, sim. Vender para terceiros, para a própria família, para os núcleos familiares, realizar a posição. Né? Isso. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara para esses dois cenários, né? Os sócios, apenas sócios, e os administradores. Os administradores eles têm que entender que eles têm que ter clareza. Clareza e transparência. É necessário. Então, na hora que eu falo em clareza e transparência, é assim: meu amigo, você não pode tomar uma decisão da noite para o dia de comprar uma máquina nova. Você tem que fazer um plano de investimento do ano que você está em curso. Você não pode fazer na sua cabeça, olhar e falar, eu tenho agora a ideia de comprar a terra do vizinho. Eu tenho a ideia agora de fazer uma cultura diferente, transformar o pasto numa plantação de soja. Você não pode fazer isso. Você tem que apresentar um plano de gestão, que vai ser aprovado por todos os sócios. Mas você vai executar esse plano com total autonomia. Você vai ter que dar cumprimento a ele. Então você precisa de transparência. Você tem que dar transparência quanto aos resultados, quanto aos problemas. Olha, eu tenho um nível de dispensa por conta do coronavírus, teve uma dispensa grande aqui de funcionários. Vai haver reclamações trabalhistas, tem que levar isso ao conhecimento do sócio. Mas a defesa, a estratégia, ele vai adotar. E o sócio, aquele que é apenas sócio? Olha, você tem que estar num cenário. Você não pode ir lá toda hora, entrar na sala do seu irmão, da sua irmã e falar, você tem que resolver isso falando comigo. Né? Você não me ouve, você vai quebrar a Ou então cara. eu quero agora minha caminhonete. É isso. Então, assim, essa posição do sócio que é sócio, ele vai ter ela lá na reunião de sócios ou na assembleia. E aí ele vai ter o tratamento de estabelecer, de construir esses planos ou auxiliar na construção desses planos e deliberar sobre essa posição. E qual é o foco do sócio que é sócio? É o resultado. Eu preciso cobrar resultado. E qual é o resultado que eu posso esperar numa empresa patrimonial, numa holding agropecuária? Eu preciso de um resultado da operação e eu preciso de manter a rigidez patrimonial. Então, eu posso ter planos de expansão, que eles podem prever o arrendamento de propriedades para a produção agrícola, ou aquisições. Eu posso fazer fundos, reservas para essa finalidade. Internacionalização da empresa. Também é possível. Então, tudo aquilo que é feito dentro de uma planificação se transforma num caminho mais simples. E isso também, além da morte, é um tabu muito grande, a gente discutir planejamento, porque o brasileiro não gosta de planejar. Ele pensa que é A gente perda de fala tempo. perda de tempo porque vai ser descumprido ou porque ele vai ter que seguir a risca ele não consegue. Tem essas duas linhas extremas. O que a gente coloca? Olha, havendo um fato relevante que determine a mudança do seu plano, senta e reconverse. Alonga o tempo, abre outras atividades, muda o ponto de vista. Mas enquanto isso não acontece, é melhor você viver naquela rotina que você planejou. É mais simples assim, você não vai correr riscos. Na hora que você começa a querer mudar, você tem que chamar todo mundo para conversar. Não, e E aí, eventualmente pode até se pensar em um planejamento ou alguma alteração societária que seja por um prazo determinado, se estiver perfeito, previsto contratualmente. Então, rapaz, vamos fazer o perfeito. seguinte, vamos fazer uma experiência. Vamos ficar 3 anos com esse modelo e daqui a 3 anos a gente decide, ou se for o caso do patriarca ou a matriarca, né, decide se continua ou não com aquela tocada, né? E você falou uma coisa interessante. Eventualmente, uma empresa que já seja constituída como limitada, ao ela ou abrir o capital ou transformar em ação, pode ser inclusive uma estratégia de injeção de capital para ela também expandir, não é, professor? Perfeito, perfeito. Normalmente as SAs, nesse âmbito, elas são instituídas como empresas de capital fechado. Algumas crescem muito e acabam depois indo para o mercado, fazendo o procedimento de De abertura IPO, sim. de IPO. Isso é perfeitamente possível, mas é raro acontecer num curto espaço de tempo. Às vezes a pessoa vai fazer a preparação disso, vai durar 10, 15 anos. Agora já vem numa jornada que é permitido isso. Mas o fato também de eu perceber que eu estou no modelo errado me permite mudar de um modelo para outro.
Se eu perceber que eu estou na limitada e devia estar na SA, eu posso fazer uma transformação. Se eu estiver numa SA e percebo que o meu modelo mais adequado é uma limitada, eu faço a transformação. A transformação é um dos caminhos societários que vai exigir a participação e a aprovação de todos os sócios, sempre. Então, esse é um ponto bem tranquilo, mas é plenamente possível. Então, a gente percebe que, dentro do contexto societário, há uma maleabilidade muito grande. Eu costumo comparar com o barro do artesão. Eu consigo moldar ele da forma que eu acho que é mais interessante para os meus interesses e para os interesses de quem está comigo. Então, eu Professor, consigo... e sobre moldar, eu vou lhe interromper aqui, porque eu vi aqui uma pergunta aqui agora de uma grande empreendedora lá do nosso sul do estado, de Bom Jesus, que é a Bebel Piaia. E ela é uma pessoa realmente, além de ter os negócios fora, ela é de família realmente daqueles pessoas que fizeram aquele movimento migratório para expandirem novas fronteiras. As Então ela fronteiras fez agrícolas. justamente, então ela fez uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. E quando é que esse novo administrador deve começar? Qual é a melhor forma para treinar o sucessor? Então, isso começa desde pequeno. Isso começa desde a infância. A preparação da pessoa, ela começa com o exemplo de quem vai transferir. Por isso que eu falei no começo, né, aquele pai, aquela mãe que traz uma imagem positiva do negócio para os seus filhos, terá seguidores. Aquele pai, aquela mãe que tem uma visão negativa, provavelmente não terá seguidores. Vai ser difícil para ele. Então começa aí. Só que o preparo hoje não é só o preparo no conhecimento das tecnologias do campo, de plantio, trato e colheita. Não é só isso, não. Eu preciso de uma tecnologia jurídica, contábil, gestão e assim por diante. Então, é preciso hoje que esses familiares, esses filhos, esses sucessores, sejam preparados também, além da escola familiar, do próprio negócio, que eles sejam também moldados por cursos que os preparem para isso. Então, é aconselhável Capacitação técnica sem em ser. caráter permanente, porque hoje, né, não é possível mais a gente pensar que haja alguma área do conhecimento estanque que permita que a gente estude e termine os estudos e acabe aí. Hoje todas as Perfeito. áreas do conhecimento exigem isso. Então é preciso trabalhar com gestão de pessoas, ter conhecimentos técnicas de gestão de propriedade, de manejo, ter conhecimento de contabilidade, tributação, conhecimentos jurídicos, e tudo isso vai ser formado, vai ser sedimentado com o tempo. É muita informação. Então, uma das coisas que pode ser feita, acho que isso o doutor Alberto Monteiro já deve ter no seu cabedal aí de trabalho, das suas atividades, é a prestação de consultoria. Então, as consultorias hoje, nesse aspecto, por determinados profissionais, vão auxiliar na preparação dessas famílias. Olha, como E que eu vou eventualmente tratar... até mesmo um processo de mentoria mesmo, né, professor? Exatamente. Como é que eu vou fazer a condução de uma reunião? Como é que eu preparo uma assembleia de sócios? Como é que eu preparo uma pauta? Como é que eu preparo um plano anual de investimento? Como é que eu traço aqui metas? Como é que eu faço um modelo de distribuição diferenciada de resultados? Então, isso tem uma complexidade muito grande e vai precisar que a pessoa se apoie em profissionais capacitados. Então, essa é a ideia. É claro que ninguém tem um domínio pleno de tudo. A Isso. gente vê que no planejamento sucessório, por exemplo, a área contábil é uma área que eu não tenho um domínio. Então, eu preciso de me apoiar em profissionais da área contábil que tenham expertise no agronegócio. Eu não tenho conhecimento das técnicas de psicologia para agregar grupos, para fazer o trabalho de mentoria, para que todos caminhem junto e que eliminem os conflitos. Então, esse profissional vai ter um papel fundamental na aparação de arestas, de dificuldades. Então, essa preparação das pessoas, ela começa e segue a vida toda, durante todo Perfeito. o período que a pessoa estiver trabalhando. Agora, tem algumas empresas, alguns núcleos familiares, que eles chegam ao estado da arte, ao desenvolvimento pleno do planejamento sucessório, que é quando eles elaboram os chamados regimentos familiares. Um regimento familiar, ele é um documento firmado por vários núcleos familiares, por seus representantes, as pessoas maiores capazes, elas firmam aquele documento, e aquele documento ele não é apenas uma carta de propósitos, ele é um documento que ele pode ser utilizado até para imposição, para discussão e fixação de regras
para o ingresso dos familiares na gestão do negócio, para a preparação Perfeito. dos requisitos. É a forma que a gente tem de tornar impessoais essas discussões. É um Então, eu vou dar um... estatuto que vai regulamentar as relações familiares. Exatamente. Então, como que eu percebo numa família com 3 filhos? A gente sabe que os 3 são muito desiguais, são muito diferentes. Mas os pais, eles querem assim, destinar, eles querem dar o mesmo caminho a todos eles. A gente sempre percebe isso, principalmente as mães, elas têm essa visão maternal de que todos teriam a mesma capacidade, o mesmo encaminhamento. Se a gente deixar isso solto, às vezes a gente vai colocar na cadeira de administrador uma pessoa que não é a mais capacitada, a mais preparada. Quando hora que eu tenho uma regulamentação, eu preparo ela dizendo assim, quais são os requisitos para ingressar na gestão da empresa? Está aberto para a família. Desde que eu vou colocar as regras. Tenha curso de nível superior. Tem algumas famílias que até indicam a instituição que seria a indicada para a formação dessas pessoas. Nível superior. Segundo, tem que ter um MBA em tais segmentos. Terceiro, tem que ter X tempo de experiência em tal atividade. E, de preferência, experiência em outro lugar, e não no contexto familiar. Vai aprender, vivenciar o ambiente empreendedor, o ambiente corporativo, com a visão de outras pessoas. E isso é uma situação bem possível. Eles permitem que se torne impessoal. Acho que deu um probleminha aqui. Voltou. Não, tá ok. Esses documentos, eles permitem que se torne impessoal e não queime etapas. Então eu não posso chegar lá para os meus sócios e falar assim, ó, eu acho que a minha filha é a mais capacitada e eu quero colocá-la aqui no cargo de diretora do departamento jurídico. Ela agora está formada como advogada, ela tirou a carteira da OAB e eu quero colocá-la aqui nessa cadeira. Ela que ela assuma. Tem o doutor fulano aqui que trabalha para a empresa, não precisa mais dele, ele vai virar um consultor externo. Fala, não, peraí. Ela tem a experiência? Não. Ela está formada? Ela tem a pós-graduação? Não. Então vamos fazer o seguinte, deixa ela cumprir essas etapas, aí ela entra. Ah, mas eu não posso esperar isso, mas todo mundo vai esperar. A regra é essa. Então torna-se um assunto impessoal e evita, inclusive, o conflito. Então é bem interessante. Perfeito. Nós temos aqui algumas questões, mas nós temos só 12 minutos aqui para a nossa live, porque depois o Instagram corta. Mas vamos assim, de forma bem objetiva. A Olivia, essa sua pergunta sobre... ela perguntou aqui, existe algum tipo de sociedade que isenta o pagamento do ITCD, o ITCMD, ou alguma forma de se constituir uma holding sem precisar pagar o ITCMD? Deixa eu tentar colocar a pergunta de uma outra forma. Na hora que eu constituo a empresa, eu transfiro o patrimônio para ela, os imóveis principalmente, eu tenho o ITBI. É o Imposto de Transmissão sobre as Operações de Transmissão de Bens Imóveis, que ele é de competência o ITBI. Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Bens imóveis. Ele é de competência municipal, é o ITBI. Se eu comprar uma propriedade, eu pago o ITBI. E da mesma forma que se eu incorporo ao capital de uma empresa, em princípio eu teria que pagar o ITBI. Existe uma regra na Constituição Federal prevendo que se a empresa não atuar no ramo imobiliário, então ela diz exatamente uma negativa, se não atuar no ramo imobiliário, não haverá incidência do ITBI. Então na hora que eu pego a fazenda, integralizo ela na empresa agropecuária, essa integralização não tem a cobrança do ITBI. Só que eu tenho que atentar para um ponto. Eu não posso integralizar a fazenda para efeito, né, de não pagamento do ITBI e depois arrendar a fazenda para alguém explorar. Porque ela passa a ter, então, uma receita de imobiliária. Sim. Eu vou ter uma cobrança posterior desse imposto com juro, multa e correção. Eu tenho que transferir, tenho que exercitar a atividade pela pessoa jurídica. Então aí é o ITBI. O ITCD, ou ITCMD em alguns estados, é um imposto sobre doações ou causa-mortes. É um imposto que a gente costuma dizer lá que é o imposto do inventário. O Brasil é um dos países cujo imposto de transmissão de bens, causa-mortes, é um dos mais baixos do mundo. Existem alguns países em que ele supera 50%. Na França, 60%. Os Estados Unidos é um deles, é 48% em média. Isso. Em média, ele
beira os 50%. Então, no Brasil, em regra, 4%. No estado de São Paulo, 4%. Podendo chegar até 8%. E é um projeto de lei que pode fazer com que se eleve até a 20%. Mas esse projeto está lá no Congresso e não foi votado. Está pendente ainda de tramitação. Mas hoje a realidade é até 8%, e a maioria dos estados já elevaram as suas alíquotas. Em alguns estados não há essa tributação mais elevada. O exemplo é o estado de São Paulo, que cobra 4%. O que acontece na prática? Quando eu integralizo esse bem, esse patrimônio, ao capital de uma empresa, eu tenho 3 valores para considerar numa integralização. Isso é um pulo do gato aí. Eu tenho o valor histórico, aquele que está na minha declaração de renda. Eu tenho o valor venal, que é aquele que está lá no ITR. E tenho o valor de mercado. Então, qual dos 3 eu vou considerar? Então, E é eu tenho que justamente a considerar... pergunta do Werley, viu, professor? O Werley E perguntou, aí, professor, preciso trazer a valor de mercado na hora de integralizar no capital da holding? Na integralização, terá incidência do imposto devido à transferência do imóvel? É justamente essa pergunta que o Werley, que é contador, aí fez é que aqui. está. Aí tem que tomar muito cuidado, porque senão eu vou preparar uma armadilha gigantesca para a pessoa envolvida no planejamento, para o dono da propriedade. Olha só, se eu utilizar o valor de mercado, eu vou ter um ganho de capital gigantesco. Entre o valor histórico e o valor de mercado, eu vou ter um ganho de capital. E aí eu tenho que fazer o pagamento do ganho de capital. Ah, mas é a mesma pessoa. Não é. Pessoa jurídica é distinta do seu sócio. Se eu transfiro da minha pessoa física, José Rubens Hernandes, para JRH Empreendimentos Agropecuários, é outra pessoa. Se saiu do meu patrimônio, entrou no meu patrimônio por 100 mil reais e chegou na empresa por 10 milhões, eu vou pagar o ganho de capital. Então, eu descarto a utilização do valor de mercado. O valor venal, eu utilizo a mesma coisa, o mesmo problema eu tenho. Eu vou ter um ganho de capital entre o valor de face, o valor que está declarado, até o valor venal. Posso passar pelo valor histórico? Posso passar pelo valor histórico. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Então, eu transfiro a propriedade para a pessoa jurídica pelo valor de aquisição. Sim, No exemplo, se eu comprei por 100 mil reais, eu integralizo 100 mil reais de cotas ou de ações na pessoa jurídica. Aí o que acontece? Eu troco um patrimônio que tem um valor de mercado, que se eu falecer vai ser avaliado para efeito de TCMD, de acordo lá com o ITR, que vai me cobrar 4 a 8%, e eu troco por ações, por cotas, que vai estar pelo valor histórico. E vai estar repercutindo esse número lá no balanço, através de um item do balanço chamado patrimônio líquido, o famoso PL. E o PL vai ser a soma do capital, mais as reservas, mais os resultados acumulados, que podem ser prejuízos ou lucros. Se forem prejuízos, o PL vai diminuindo. Se eu tiver lucros, o PL vai aumentando. Então, a minha participação, ela pode ser de 100 mil reais no capital, nesse exemplo, mas o PL da empresa, de acordo com os resultados que ela produziu nos últimos anos, seja 4 milhões de reais. Então, se eu tiver 10% do capital, eu vou tributar o ITCMD, o ITCD, em cima de 10% de 4 milhões, 400 mil. Então, eu tenho que olhar esses cenários e estudar com muito critério, porque um erro, um passo ali equivocado, eu gero um transtorno gigantesco. E a Gigantesco, é gente verdade. nós já tivemos situações aqui, uma família de japoneses, eles procuraram um contador deles, e ele fez o planejamento e passou tudo a valor de mercado. Ele achou que seria a forma mais justa. E aí uma das filhas achou aquilo meio estranho, ela entrou em contato comigo, eu olhei, assim, de plano já olhei e falei, olha, você vai ter que pagar o ganho de capital. Eu falei, como assim? O contador não me falou, ele que fez. Eu falei, olha, vai ter que pagar o ganho de capital. Então, como é que vai fazer? E aí virou um planejamento às avessas. Como é que eu faço para desmanchar isso? Para evitar o problema, porque era um negócio assim, o patrimônio estava por valor de passe de 380 mil reais, mais ou menos, não dava 400 mil reais, e o valor de mercado superava 20 milhões. Imagina um negócio desse, dar Uma uma coisa que conta tem um dessa para potencial, inclusive, de inviabilizar qualquer atividade econômica. tudo. Perfeitamente. Então, olha que situação interessante. O ITCM dele vai ser calculado depois de acordo com o patrimônio líquido, né, da pessoa jurídica, seja ela limitada ou SA. Aí vai ser um dado contábil. E aí vai ser proporcional àquele PL e à participação do sócio que vier a falecer. Então, não elimina a realização de inventário, a transmissão de bens por meios oficiais.
mas é uma forma bem interessante de reduzir a tributação, porque eu posso ter um valor de ITR de 20 milhões de uma propriedade, ele está no capital da sociedade integralizado por 2 milhões, por 1 milhão, por 1 milhão e meio, e o PL não se alterando, aquele valor é o que vai ser tributado proporcionalmente às cotas ou às ações de quem vier a falecer. É um trabalho bem complexo de elisão fiscal, né? Que não envolve fraude, você não está enganando Receita, não está fazendo nada. É um trabalho realmente de planejamento e organização, inclusive tributária. Exatamente, doutor Alberto. A sua palavra é perfeita, porque a gente não fala em evasão, que é a sonegação. A gente fala em elisão, que é a utilização dos meios lícitos para reduzir a tributação. É isso. Ok. Professor, nós temos 4 minutos antes de o Instagram cortar aqui a nossa transmissão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, para nós encerrarmos nossa conversa, sobre... você tem cursos, né, também, e um livro, né, na área. Onde é que o pessoal pode encontrar o seu material? Como é que é isso aí, professor? Quem quiser entrar em contato com a gente pelo Instagram, passa uma mensagem ali que a gente vai ter um prazer enorme em manter contato com vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Eu tenho o Sucessão Legal, é um EAD, que ele tem um foco específico em planejamento sucessório, ele tem uma linguagem bastante acessível, não é um juridiquês, é uma linguagem que empresários, empresárias e também advogados, advogadas, contadores podem utilizar, que é o roteiro, a preparação ali de um planejamento sucessório, desde a preparação, a verificação da documentação pessoal, regime de bens do casamento, filiação, alteração de regime de bens, doação, partilha em vida, planejamento pela via testamentária, doação com cláusula de reversão, protetivas, até a formação das holdings, das empresas patrimoniais e a tributação dessas entidades. Então, o curso ele perpassa por todo esse ambiente, ele está com uma condição de preço bem favorável agora por conta da pandemia, a gente abaixou esses valores, facilitando o pagamento. Entre em contato comigo que eu passo ali as condições, o link, a pessoa que tiver interesse. O site é o www.sucessãolegal.com.br, né, professor? Perfeito, doutor Alberto, perfeito. E lá, no próprio curso, o material de apoio dele é o livro nosso. O livro foi construído, foi elaborado a partir do curso. Então, se a pessoa tiver interesse em conhecer o livro primeiro, para olhar o seu conteúdo, deixa eu ver se isso aqui vale a pena fazer um investimento maior, o livro a gente vende ele separadamente. Ele também está numa condição de preço bem favorável. Se não me engano, ele está custando hoje acho que R$ 94,50, me parece. Incluindo o frete, se não me engano, né? Isso, exatamente. Está com 30% de desconto. O frete é para qualquer lugar do país. A gente tem recebido pedidos aqui durante a pandemia. A gente está postando normalmente. Está tendo uma saída bem legal. E a gente fica à disposição para solucionar alguma dúvida, alguma questão ligada ao assunto, que é um motivo aqui de paixão minha. E o doutor Alberto aí fez o contato, prontamente aceitei, fiquei muito feliz com o seu convite. E eu também agradeço aqui pelo alto nível da sua vinda aqui. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço. Essa aqui está sendo uma experiência, tá certo? Nós esperamos que assim que as condições forem favoráveis, nós fazermos realmente um evento que vá poder contar com a sua presença física aqui, trazendo seus livros, tocando uma ideia com os advogados, com os gestores, com os amigos que se interessam pelo planejamento sucessório. Então fica o nosso tríplice fraternal abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite e saiba que aqui no estado do Piauí você tem um amigo, um irmão que está aqui à sua disposição, tá bom, professor? Doutor Alberto, eu fico de pé à ordem, com a inteira disposição, e será muita honra da minha parte, muita gratidão em poder estar presente aí com um amigo no Piauí, conversando sobre esse assunto que é a paixão da minha vida. Tá ok, professor. Muito obrigado. E amanhã nós continuamos a nossa jornada de planejamento sucessório. Amanhã nós vamos ter a participação da professora Daniele Chaves Teixeira e ela vai falar do planejamento sucessório, relevância e vantagens, tá bom? Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra e um forte abraço. Até logo, professor. Até logo, Alberto. Um grande abraço para você. Um abraço.